Eu estava conversando com a Kézia um pouco mais cedo que a Instrução Normativa 78 da Polícia Federal, ela apresenta os indicadores necessários e restritivos. Só que nós não temos, né, inclusive eu escrevi sobre isso, um perfil exato do que seriam esses indicadores necessários e restritivos, ou seja, um balanceamento entre eles, uma ponderação para dizer o quanto, vamos dizer, se fosse possível fazer essa mensuração matemática, matematizar a mente, né? Eu acho que é uma coisa muito complicada, mas a gente não tem isso. Então, por exemplo, olha, só para vocês terem uma ideia, a gente conversou mais cedo sobre a atenção, né? Uma das questões principais aqui na avaliação psicológica é o mapeamento da atenção concentrada, difusa e alternada. Quem trabalha quem tem o manuseio da arma de fogo, uma das principais funções é essa, ter essa atenção de uma maneira tão lapidada e fina que ele consiga entender, né, discernir no campo, por exemplo, se tiver que efetuar um disparo da arma de fogo, vamos lembrar aqui, 4 disparos em um segundo. Se essas 4 munições, projetos forem em pessoas, serão 4 pessoas mortas. Sim. Então, assim, se você tem um alvo específico, que é a sua ameaça, a sua integridade física, e você precisa se defender, se você tiver uma situação de risco, você precisa ser exatamente cirúrgico e certeiro naquele tiro. Sim. Atenção muito plena ali, né? Teoricamente plena, né? Mas uma coisa que a gente pode destacar aqui, gente, sobre a atenção, é que a gente estava conversando realmente antes sobre isso, que uma pessoa ela pode ter os testes de atenção muito bem estabelecidos, né, Leonardo? Mas os outros critérios não. Então eu posso ter minha atenção ali, inclusive alguns psicopatas, tá, gente, podem ter uma atenção, ok, mas não tem as outras questões em relação à tomada de decisão, em relação à impulsividade, em relação, você colocou um critério que é a afetividade, que a gente pode colocar talvez o exemplo aí da empatia, que também é regulada pelo pré-frontal. E é um dos indicadores necessários, é esse, empatia. Pois é, então, empatia, gente, em todos os transtornos de personalidade está prejudicada. E não é tão simples a gente medir assim, né? Eu falo, pra mim é muito tranquilo porque eu tô analisando neurocircuitos, neuroimagem, mas pra você que analisa comportamento, olha só, é diferente. Então por isso que essa conversa é legal, porque a minha visão é totalmente neurocientífica, né, neurofisiológica. Temos aqui nos indicadores psicológicos, aptidão, né, autoestima, autoimagem, decisão, empatia, equilíbrio, estabilidade, maturidade, que eu acho que é fundamental. Bem legal isso, porque aí entra a idade, né? Exatamente. Prudência, segurança e um último que eu acho que falta muito hoje, senso crítico. Senso crítico, exatamente. Então o que acontece? Às vezes a gente vê isso aqui muito no consultório, quando a pessoa quer um manuseio de arma de fogo, mas aquela vontade exacerbada de ter aquela ferramenta, e às vezes ela não leva em consideração essas questões da sua própria personalidade. Né? Ela acha que aquilo ali, como eu disse, virou uma parte muito ligada ao jurídico. Então a pessoa acha que é o direito dela, e o direito dela pode ser exercido de qualquer maneira. Mesmo que ela não saiba, ou não tenha consciência, ou não queira ter, que ela não, por exemplo, possui determinados traços de personalidade. É uma boa, porque é você, que é o psicólogo, que vai captar isso e vai tentar convencer, né, Leonardo, de que ela não é interessante para ela, de acordo com as características que ela reúne, dela ter, né? Então, assim, isso é uma coisa legal da gente falar, né? Que é você que vai captar isso. Talvez a pessoa ache que tá tudo bem por conta de uma questão de direito, mas por conta do comportamento, personalidade, não é interessante, porque ela vai oferecer risco para ela e para o outro, né? Eu tenho um paciente aqui, fica bem caracterizado isso, essa importância de você apresentar isso para a pessoa. Ele é uma pessoa fascinada por aviões, aerodinâmica, então estuda muito isso. Tem vários modelos de aviãozinhos e tal, mas tem medo de altura. Então o sonho dele era ser piloto de avião, mas ele não consegue superar esse medo de altura. Então eu acho que é um exemplo assim, um pouco, entre aspas, hilário, né? Porque mostra assim, uma vontade enorme por algo, mas que ele não tem condições de exercer por condições que ele já sabe. Né? E muitas pessoas que têm procurado arma de fogo hoje em dia
tem procurado justamente por essa questão que eu falei mais cedo, uma glamorização da arma de fogo, um certo romantismo, como se fosse uma imagem de que você é capaz de se defender de qualquer situação agressiva, independente das suas condições e dos seus traços de personalidade. E é complicado, Leonardo, porque essas pessoas que acabam tendo a apresentação de uma hipofunção do pré-frontal, né? O pré-frontal, gente, também é o centro da nossa autopercepção. Então, eu me vejo diferente quando eu tenho uma hipofunção do pré-frontal. Então, eu posso mostrar pra você que eu sou uma coisa, mas na verdade a minha imagem ela tá diferente. Então eu não consigo me ver adequadamente. Então é por isso que muitas vezes essa pessoa não se acha impulsiva, ela não se acha irritável, ela não se acha exibicionista, ela não se acha. É muito difícil você, inclusive, mostrar pra ela isso. Que bom que você já me disse que na sua experiência você já conseguiu convencer pelo menos 2 pessoas, né? Mas geralmente você não consegue, porque é uma pessoa que a sua autopercepção está alterada, então ela não consegue se enxergar assim, mesmo você falando. Então olha que curioso, o pré-frontal também é o centro da autopercepção. Então a pessoa, ela simplesmente... Gente, como eu trabalho com dependência, né, e eu vi os testes psicológicos sendo feitos, apesar da minha parte ser molecular, sabe, Leonardo? Eu tava do lado da psicóloga do grupo. E é muito comum você ouvir um dependente que tá com alteração, eles têm redução do pré-frontal, por ressonância a gente captou isso, e ele fala assim, não, doutora, a hora que eu quiser eu paro de beber, tanto é que eu tô aqui na clínica. E assim, você vê nitidamente que a autopercepção dele é uma pessoa que bebe 2 litros de álcool por dia. É uma pessoa que fuma não sei quantas pedras de crack. E ela diz que a hora que ela quiser ela para. Ela não tem percepção da real situação dela, entendeu? Então, só para dar um exemplo de como é que é essa alteração no pré-frontal. Aí a gente tem uma questão séria, porque é o seguinte, por mais que a avaliação psicológica seja exigido o mínimo pela Polícia Federal, é o mínimo. E hoje em dia a gente tem visto que apressa em se fazer algumas avaliações, né? A questão mercadológica, a questão do custo de uma avaliação, como é muito baixo, acaba que muitos colegas preferem fazer muitas avaliações, né? Então, assim, é muito interessante que a gente pudesse fazer uma avaliação para o manuseio de porte de arma, como é feito para as pessoas que trabalham em altura, que vão trabalhar em aviões, mais criteriosa, mais rigorosa, que demandasse mais tempo de análise, que incluísse outros testes, incluísse inclusive algumas questões envolvendo a sua área de atuação, mas eu acho que é uma realidade um pouco distante da nossa vida brasileira, né? Mas eu ainda tenho esperança de que mais pra frente a gente vai conseguir ter um pouco mais, por exemplo, porque hoje, gente, um exame de ressonância ele é muito caro. Exatamente. A funcional, então, ela tá assim, muito longe da nossa realidade, mas é a base que a gente tem dos estudos, então eu acredito que mais pra frente a gente vai conseguir mostrar melhor isso dentro dos transtornos, né? Hoje a gente consegue muito na pesquisa porque a gente pega controle e a gente pega o dependente, por exemplo, né? Então a gente faz uma comparação legal. Mas mais pra frente eu ainda acredito que a gente consiga mensurar melhor isso, assim, né? Como você tá falando, não só com os testes psicológicos, mas também com a neuroanatomia, com a neurofisiologia. É importante dizer que a avaliação psicológica, ela se foca numa coisa sistêmica. Então, por exemplo, você faz, aí depende muito da experiência do psicólogo que está conduzindo a avaliação, o tempo dele de atuação, para poder compor aquela paisagem subjetiva da personalidade que está ali, querendo aquele manuseio de arma de fogo, tanto por meio das entrevistas, né, da análise que você faz, da entrevista sendo estruturada, e compondo com os testes. Ou seja, não é só uma aplicação de testes aleatório para te dar um resultado. Tem que ter uma sensibilidade, né? Tem que ter uma sensibilidade para você conseguir enxergar aquilo. A gente sabe que existem pessoas que chegam aqui que já vieram, entre aspas, adestradas com os testes da internet. É isso que eu ia te perguntar, se é comum isso, porque
Pode ter mentira, pode ter manipulação, ela vai ler ali o que ela tem que fazer, o que ela tem que, né? Por quê, por exemplo? Por que eu falo isso? Porque a psicopatia, ele é muito metódico. A gente tem psicopatas por aí, né, gente, que ele inclusive pode fazer um curso de expressão corporal, porque eles têm dificuldade com essas expressões faciais, corporais, e se sai muito bem em alguns testes. Entendeu? Então, assim, como é que a gente capta isso, né? Porque só o teste é muito pouco. Eu acho, né? Existem os testes de personalidade, são mais assim, os testes de personalidade mais, vamos dizer, confiáveis, como o Rorschach, que a aplicação é extremamente lenta, difícil, a correção é extremamente metódica. Quer dizer, eu já fiz vários cursos, até hoje eu ainda tenho dificuldade de fazer a leitura desses testes. Então, assim, se nós fôssemos fazer uma rigorosidade máxima na aplicação de testes, a pessoa chegaria aqui uma tarde e sairia 20 da noite. Que é muito longo. Entende? Então, assim, mas infelizmente não existe a margem para que isso seja feito ainda, né? Dessa forma, extremamente rigorosa, né? Mas enfim, a gente vai aprendendo aí aos poucos. Acho que tá bom nossa conversa aqui por hoje. Eu acho. A gente pode voltar num outro tema. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu acho que, como eu disse, eu acho muito importante. A gente divide a ciência em áreas, mas na verdade a gente sabe que é um bloco único, então, né? Conjunto, né? Quanto mais a gente conseguir reunir essas coisas, melhor, né? Principalmente dentro da neurociência. Lá no nosso grupo a gente tem psicólogo, a gente tem uma médica que é especialista em neuroimagem, tem eu que sou da parte molecular. Então, assim, cada visão vai compondo esse todo, né? A gente precisa disso, né? De entender esse todo. E vocês têm um valor muito grande que é a análise desse comportamento, com os testes, né? No caso, a gente explica lá o que está acontecendo no cérebro, né? E vocês captam aí com os comportamentos. Então, é uma área que está completamente relacionada. Show de bola, show de bola. Pessoal, toda a Kézia veio aqui hoje, ajudou a gente a pensar um pouco mais sobre essa questão do manuseio para arma de fogo. Convido a você, instrutor de tiro, que trabalha com isso, assista essa entrevista na íntegra, observe os seus alunos que procuram vocês para, como eu disse no último curso que eu ministrei sobre um curso de instrutor de tiro, o psicólogo credenciado da Polícia Federal, ele é um parceiro do instrutor de tiro. São duas pessoas que trabalham juntas e não em separado. Então, quando você receber, o psicólogo ele analisou, ele deu o apto para o paciente na avaliação psicológica, mas aí vamos dizer que é no instante que a coisa vai acontecer, é ali que ele vai demonstrar sua irritabilidade, é ali que ele vai demonstrar sua insegurança, e vocês estão ali para compor essa paisagem da avaliação psicológica. Pessoal, obrigado aí, boa noite, agradeço a todos, até o próximo.